Olá, tudo bem? Boa tarde. Aqui é a professora Alessandra Minaré e hoje estamos aqui pelo Instituto Venturo com muito prazer, tá? Que hoje começaremos, mais um circuito, de lives pelo Instituto Venturo direcionadas diretamente ao direito militar. Tô vendo vários amigos entrando, Ana Paula, Dr. Anderson, Selma, Pietro, Daiane, Vanessa, boa tarde a todos, Dr. Rony, grandes amigos, todos alunos do Instituto Venturo. E hoje, falaremos aí um pouquinho a respeito da parte penal militar. Sei que todos, que estão aqui estão efetivamente extremamente infiltrados, e com muita vontade de aprender tudo aquilo que diz respeito à parte do direito militar. Jusileia, muito obrigada pela sua participação, Érico. Então vamos lá. Hoje teremos a presença da nossa grande amiga que ontem esteve conosco, Juscelia Mendonça, tudo bem? Que esteve conosco ontem e antes de ontem, presente, abrilhantando também o nosso congresso, o primeiro congresso de direito militar. Esse congresso foi sensacional, apesar de todas as olheiras que ganhamos, mas foi sensacional. Teve uma estruturação que foi de uma organização, foi de um, vamos dizer assim, de um primor em todas desde a organização, a escolha dos temas, a escolha das palestrantes, Foi tudo muito bom. Tivemos a chancela do Superior Tribunal Militar, do STM. Contamos com a participação direta na primeira palestra, na palestra magna da ministra do STM, que configura dentro do STM a nossa única representação feminina e ainda a única que está na cadeira que diz respeito e que está para os advogados, porque a composição do STM, ele é composto por militares, advogados, tem uma bancada de militares, advogados, e ela representa a classe dos advogados, e ainda é uma mulher. Então foi excepcional a palestra dela e todas as outras. Ontem, no nosso último dia, encerramos com chave de ouro, e a partir da semana que vem já estará disponível no YouTube. Ok? Então, vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, que já está nos aguardando. Deixa eu só achar ela aqui, para que a gente comece o nosso bate-papo a respeito militar. Ela também que compõe o quadro de professores do Instituto Venturo, tá? Só aguardando ela, tá? E aí poderemos estar começando. Oiê, tá bom, Ana? Oi, meu bem. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença aí de alguns colegas que eu já estou vendo aqui. Tudo bem, Ale? Tudo, e você? Tá dando retorno. Acho que você tá com Você tá com o telefone ligado, computador ligado? Não, o computador não. Eu coloquei o fone para justamente não dar... Não, mas tá dando retorno do que eu tô falando. Tá dando é. Tira o fone, vamos ver. Bora lá. Porque da outra... Aconteceu isso. Melhorou aí? Agora acho que acabou. Aí, pronto, resolveu. É o fone. Então... De novo. Fone maldito. Tentando derrubar a gente, maldito fone. Então, Ana, voltando aqui, um prazer imenso estar aqui com você hoje, num bate-papo, todo mundo dando oi lá. E eu estava falando um pouquinho para eles, do que foi o congresso, da experiência que tivemos. E como você no congresso teve uma participação muito importante, porém não palestrou, porque você, para quem não sabe, cedeu a sua palestra para que a ministra pudesse falar. Na realidade, a palestra era sua, no primeiro formato, mas quando tivemos a presença da ministra, para não extrapolarmos o horário,
você cedeu muito gentilmente, até porque você representava ali a presidência da nossa associação. Mas no final falaremos da associação. Então, como você não falou ontem nem anteontem, hoje é seu dia, para você não ficar de fora. E o que você vai falar para a gente hoje, Ana, a respeito do quê? A gente vai bater um papo sobre os crimes militares. Na realidade, sobre a mudança dos crimes militares. Houve novas competências do artigo 9º, né, do Código Penal Militar. Então, assim, desde 2017. Porém, apesar que existe essa modificação desde 2017, ainda traz muita controvérsia, muito desentendimento em torno dessa nova legislação, que foi a legislação 13.491. Né? Mais precisamente, entrou em vigor em 16 de outubro de 2017. Mas, até hoje, existe muita confusão em torno dessa nova legislação que modificou a competência e introduziu outras novas competências para os crimes militares. Nós vamos falar um pouquinho sobre os crimes militares em tempo de paz. Não vai dar tempo de abordar tudo, porque é muita coisa, né? Mas eu vou tentar resumir o máximo aqui, tentar trazer pelo menos as principais modificações para que as pessoas entendam, quem está nos assistindo, entenda um pouquinho. Qualquer dúvida, mas depois que tiverem, pode chamar no direct, que eu respondo, sempre respondo as perguntas sem problema. Mas eu vou tentar aqui resumir pelo menos as partes principais, né, dessa nova mudança e tentar ver aí se a gente consegue trazer um pouquinho mais de esclarecimento. Então, dentro dessas modificações, para quem não milita, né, na área, nós tivemos muitas modificações, né, Ana? Do ano de 2017 para cá, nós sofremos modificações e alterações, tanto no âmbito administrativo militar, né, com todas aquelas legislações, tanto também, principalmente na parte penal e processual penal militar, né? Inclusive com a questão da prisão, que houve algumas modificações agora o ano passado, e depois também trouxemos aí as modificações, por último, da Previdência Militar. Mas, como você ocupa a cadeira, né, na nossa instituição da Direito Administrativo Militar, hoje não está saindo, né? E aí você também pincela muito bem na sua advocacia, no seu dia a dia, a parte penal e processual penal. Por isso que você foi convidada para poder falar um pouquinho dessas modificações. Então, a palavra é sua. Obrigada. Vamos lá. Vamos começar. Eu vou tentar resumir aqui, como eu já disse, o máximo. Então, gente, o Código Penal Militar, em 2017, houve uma significativa mudança, mais precisamente no artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar. O que se trata desse artigo? Dos crimes militares em tempo de paz. Então, o que houve com essa nova legislação, a 13.491, ela trouxe modificação, como eu disse, no inciso 2º e acrescentou o parágrafo 2º para o artigo 9º. Né? E dessas modificações, houve essa pequena modificação nesse artigo, trouxe uma enxurrada de problemas, que eu vou dizer assim, porque teve competência, mudou toda a competência, tem uma briga muito grande aí, falando, sabendo se é juiz, se ofende o princípio do juiz natural ou não. Então, assim, vamos lá, vamos começar a tentar resumir aqui. O artigo 9º, como eu disse, fala dos crimes militares. Com o advento da Lei 3.491 de 2017, os crimes militares, no inciso 2º, modificou. O que falava antigamente o artigo 2º? Que era observado os crimes militares especificamente no Código Penal Militar. Com o advento dessa lei, o que acrescentou? Acrescentou que
além dos crimes militares, também é previsto para crimes militares a legislação penal comum. Ou seja, acrescentou não somente agora é mais o crime que é o Código Penal. Antes a gente só tinha o que não estava no artigo 9º do Código Penal, não era crime militar. Hoje, sim, o crime militar, além de estar expresso no Código Penal, existe também a legislação penal e, consequentemente, a legislação extravagante. Ou seja, os crimes penais comuns, se praticados por militares, também vai acrescentar ao crime militar. Antes não era assim, certo? Sim. Então, essa foi a modificação mais importante, né? Assim, vamos dizer assim, uma das, né? Nossa, isso trouxe uma bagunça. Essa pequena modificação, até hoje, dá problema dentro do judiciário. A gente tem aí se é constitucional, se é inconstitucional ou não. Então, assim, foi uma mudança de competência muito significativa. Né? Então, o que não era crime passou a ser crime. E qual é o cuidado que a gente, quando operadores do direito, tem que ter? Observar, porque muitas das vezes a legislação penal comum é mais severa do que a penal militar. Em outros momentos, vai mudar. A legislação militar é mais severa do que a legislação comum penal. E fora que tem as leis extravagantes, que vamos falar de quê? Abuso de autoridades, por aí. Agora, abuso de autoridades, dependendo de quem seja, também passou a ser crime militar. Crime militar. Ontem Fabi falou disso, né, doutora Fabiane, que é a vice-presidente, a nossa vice-presidente da associação, explanou isso muitíssimo bem no Congresso, inclusive falando somente dos artigos da legislação do abuso de autoridade. É muito importante saber, porque alguns colegas que estão iniciando na seara militar, principalmente na parte penal, que é o que mais se chama a atenção, né, dos que estão começando agora na advocacia militar, e só fazendo uma ênfase aqui, como vocês viram ontem no Congresso e anteontem também, o direito militar não se restringe somente à legislação penal e processual penal. Nós temos também como a nossa musa aí, que eu sempre falo do penal, do direito militar previdenciário, a doutora Alessandra Minari, tem a parte administrativa, que eu também faço a parte administrativa disciplinar militar, e também questões cíveis que a gente pode tratar. Né? Então, assim, tem todo um leque para se trabalhar dentro do direito militar. Mas o direito militar é bem mais conhecido como militar penal e processual penal. Então, as pessoas tendem mais a ir por esse lado, né? E militar mais por esse lado. Então, tem que ter cuidado, porque com a mudança da legislação, o que veio trazer? Você tem que observar quando o militar pode ser acrescido da legislação penal comum, ou, como eu disse aqui, a legislação também extravagante, que acaba pegando abuso de autoridade, dependendo também da questão do militar. O ECA, né? Temos aí alguns crimes, infelizmente, de militar que pega o ECA. Introduziu também ao crime militar, o artigo 9º do Código Penal Militar, as leis extravagantes. Então, quando a gente for trabalhar nisso, é muito importante que o advogado observe esses detalhes. O que vai ser mais benéfico para o seu cliente? Você tentar trazer teses aí para beneficiar ou melhorar a situação do militar, dependendo do contexto do fato que aconteceu. Então, essa pequena modificação no artigo 9º, inciso 2º, mexeu com toda a estrutura e competência da Justiça Militar. Né? Dizendo também que existe uma competência exclusiva para julgar. Outra situação que é bem badalada aí, que também a gente trabalha aí, porque existe uma controvérsia muito grande. Os militares da União, né? Então, assim, o que a legislação fala? Que ela
competência para julgar militares e civis, mas essa competência ela é exclusiva para os militares das Forças Armadas. O próprio Código Militar fala bem claro isso, militar das Forças Armadas. Então, ele não traz a competência para a pessoa. Ele fala expresso em lei, nesse Código Penal Militar. Então, o civil, ele vai acabar acobertando competência para a União se o crime for praticado pelo militar federal. Sim. Em contrapartida, temos na própria Constituição Federal, que é nossa lei máxima, fala que os militares estaduais são julgados pela Justiça Militar Estadual. E existe um outro detalhe que se observa, que eu vejo muitos colegas iniciandos assim, não prestam atenção, que essa competência também é dada só existe somente para os militares estaduais, que ele também abarca uma competência civil para a Justiça Militar julgar problemas disciplinares com os militares. Isso e poucos lugares utilizam disso, né? Aqui em Minas, por exemplo, nós temos, né, a justiça especializada, né? Minas Gerais, salvo engano, Rio Grande do Sul, né? Acho que é Minas, Rio Grande do Sul, e o outro estado. Então, são 3 ou 4 estados que têm essa situação. E as pessoas fazem muita confusão mesmo com relação a isso, inclusive com relação à competência do próprio STM, da última instância. E ontem também a doutora Eloá brilhantemente explicou passo a passo como funciona a estruturação da justiça militar. Então, depois vocês também vão poder conferir. E aí, Ana, como é que fica para quem está começando? E você já falou de 2 cuidados extremamente importantes, né? Que são essas 2 legislações que são aí o que está trazendo mais ênfase para se brigar, para se discutir e termos assunto para sempre. Mas a grande pergunta da maioria é o seguinte: tudo isso serve para PM, bombeiro e Marinha, Exército, Aeronáutica ou não? O Código é um só? Como eu falei, Ale, aqui vai ter uma diferença, tá? Isso. Vai ser observado pela competência já trazido pelo artigo 125 da Constituição Federal. Os crimes que são abrangidos por militares estaduais vão ser julgados pelos estados. Por quê? Porque a própria Constituição Federal expressa, né, que tem que ser pela Justiça Estadual. E os crimes dolosos contra a vida praticados por militares estaduais contra civil vai ser com o Tribunal do Júri Estadual. Fechou. Em contrapartida, os militares federais, mesmo que pratiquem crime doloso contra a vida contra a civil, Justiça Militar da União. Essa é a grande diferença. Exatamente, é por isso que eu queria que você deixasse isso bem claro, que a grande confusão está aí, né? A grande confusão está aí. E isso a gente deixa muito claro, principalmente nas aulas, né, que são ministradas nessa área, que você também ministra e que outros profissionais, tem que deixar isso bem claro, porque a confusão começa aí, né? E essas modificações foram gritantes no ano de 2017, tendo em vista que nós não tínhamos modificações há anos, né? Ficou parada a legislação por anos sem nenhum tipo de modificação. E qual um outro nicho para se trabalhar dentro do penal militar? Olha, essas questões de penal militar também traz muito para a auditoria militar estadual. Então, dentro da auditoria militar, como eu disse aqui, por ser militar estadual, dependendo do tipo de crime que vai exercer, por exemplo, doloso contra a vida, que eu acabei de falar, não vai para a auditoria militar, sim vai para a justiça comum, para a júri. E outros crimes que existem, contra as versões praticadas por militares, auditoria militar estadual. Tá? Como, mais uma vez falando, a própria Constituição Federal
expressa isso no seu artigo 125, que os militares estaduais são julgados pela competência da justiça estadual. Tá? Então, não tem essa... não se entrelaçam os militares federais e os militares estaduais. Por quê? Existe uma diferença muito grande. Os militares estaduais vão ser julgados pela justiça estadual, dependendo do crime, vai para júri, dependendo do que fizer, vai para a auditoria militar, inclusive ações civis disciplinares. Sim. Em contrapartida, outra situação que traz muita controvérsia é se existe uma inconstitucionalidade. Por quê, Ellen? Mudou a competência. Então, o que existia antes? Juiz comum julgando crimes, julgando situações. Antes da legislação, vai criar choque? Isso se debate muito ainda no judiciário, inclusive tem ações de inconstitucionalidade rolando aí já. Rodando, mas eu entendo. Por conta dessa situação. Então, o que vai acontecer? Os tribunais superiores já pacificaram que, por conta da nova legislação, o juiz não ofende o princípio do juiz natural, ou seja, competência da justiça militar estadual ou federal, dependendo do militar, dependendo de onde o militar esteja lotado. Né? Se ele for um militar federal, vai para a justiça federal. Se for estadual, dependendo do crime, ou júri ou auditoria militar. Tá? E aí traz uma controvérsia enorme, né? E assim, os tribunais, eles julgam que em decorrência da lei que altera a matéria, o juiz natural, ele não viola. Entendi. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é justamente no que eu falei. Na hora de defender o seu cliente, você vai ter que observar em que tipo de enquadramento, em que lei foi enquadrada, qual tipo de crime. Se foi um crime penal comum, você vai ter que ver se vai ser mais severo, porque aí vem várias teses, aí vamos acontecer várias teses. Aconteceu antes do advento da lei, porque aí você pode trabalhar imensamente na defesa do seu cliente, né? Depois da lei, qual é a legislação que vai te trazer mais, que vai te beneficiar, ou tentar beneficiar melhor o seu cliente? Né? Então, todas essas questões dá uma confusão imensa, porque houve essa alteração. Entendi. Né? Então, a legislação ela é extremamente vasta, né? Principalmente no que diz respeito... Inclusive, nós tivemos aí algumas confusões aí com relação... As pessoas confundem muito essa questão de crime militar ainda, tendo em vista que, inclusive, agora, no início do ano, né? Agora começou essa questão do auxílio emergencial aí, nós tivemos aquela discussão, né? Da questão de que os militares, muitos militares que estavam... A maioria dos militares estão inscritos no CAD único, né? Independentemente de terem feito o cadastro ou não, eles estão incluídos no CAD único. E aí, quando saiu o auxílio emergencial, muitos militares receberam o auxílio, né? Alguns realmente de má fé, outros não foram de má fé, foi porque realmente esses que não foram de má fé, eles nem sacaram, deixaram o auxílio lá. Porém, discutiu-se muito a questão porque as ordens militares começaram a chamar todos eles, né? E começaram a querer, inclusive, puni-los disciplinarmente e querendo, inclusive, abrir inquérito, enfim. E aí, nós chegamos à seguinte conclusão, depois de estudos: é crime militar ou não é crime militar, Ana Saraiva? Olha, o meu entendimento, Carol... Doutora Carolina, eu vi aqui, doutora Carol. Uma querida, nossa conselheira federal, nosso exemplo da advocacia, na nossa advocacia feminina aqui no Maranhão, é uma profissional exemplar, também luta pela nossa classe, pelo trabalho da advocacia feminina, tem feito um trabalho excelente aí, um beijo, Carol, do meu coração. Obrigada por estar presente.
Voltando ao questionamento, eu entendo que não eu vi alguns militares sendo até enquadrados como estelionato. Sim, sim, eu também. Por isso que surgiu a dúvida. Pois é, eu entendo que não passe da questão disciplinar e não possa ir para ação penal. Por que eu falo isso? Muita gente, não, doutora, isso, mas eu defendo essa tese. Por Eu quê? também. Porque quando eles vão fazer o cadastro lá, primeiro, quem tem que fiscalizar não são as ONGs, não são as instituições militares, tá? Isso é a questão do INSS, Caixa Econômica Federal. E outra coisa, quando eles fica até a dica aí para os colegas que tiverem O problema, por isso que a gente está tocando. com esses problemas, eu defendo essa tese. Muitos dizem que não, mas eu defendo e eu Também. Eu trabalho muito e para alguns clientes já começou trazendo resultado. Por quê? Eu digo que isso não passa da seara administrativa. Porque é moralmente reprovado dentro da caserna. Mas, se você coloca lá o seu CPF, seu nome, tudo correto, aonde houve falha, aonde você está enganando alguém? Não, não está. Então, como é que você pode dizer que houve dados fraudulentos se você está colocando todos os seus dados corretos, endereço, nome, CPF, RG e o que mais eles pedem lá, que eu não sei lá dentro do cadastro, mas eu acredito que, por ser moralmente reprovável, existe questão disciplinar militar dentro da caserna. O meu posicionamento militar sabe que existe para pessoas de baixa renda. Os militares, eles recebem salário. Por isso que eu digo que é moralmente reprovável. Tá? Eles recebem salário. Recebendo salários, você está tirando o lugar de uma pessoa que realmente precisa. Realmente precisa. Né? Mas, por mais que o teu salário não seja suficiente para você, que você acha que não seja suficiente, é moralmente reprovável. Então, você está ferindo condutas da OM. E por isso há uma questão de responder administrativamente disciplinar, mas que não saia de dentro da OM, de dentro da caserna. Agora, virar uma ação penal, julgar esse militar, isso está totalmente errado, isso não é crime. Não é crime. Agora, a partir do momento que ele frauda os dados e começa endereço errado, fraudando os dados para poder receber esse auxílio, tudo bem. Aí é uma outra questão. Eu tive alguns militares que vieram da Bahia, alguns estados, porque a gente trabalha em vários estados aí com as Forças Armadas também, mas está dando resultado. O que eu estou dizendo para você aqui é justamente o que eu defendo, logicamente com mais detalhes, que é uma tese, né, que eu venho abordando, mas resumindo tudo isso, para mim isso não configura crime. Para mim é incompetência das organizações militares estarem julgando esses militares dessa forma. Então, e outra coisa, eles prejudicaram, olha só, vamos virar a moeda, vamos virar o lado da coisa, né? Vamos agora falar da parte previdenciária, por exemplo, só para a gente fazer um comparativo. Muitos tiveram o seguinte problema, são ex-militares, tá? Já foram militares que foram militares temporários e que foram, depois agora tem outras vidas, outras situações. E na hora que foram fazer, precisam do auxílio emergencial. E o que aconteceu? Quando eles foram fazer o cadastro, né, o cadastro foi dado como reprovado. Por quê? Porque a ordem militar não deu baixa nesses militares, nesses ex-militares, entendeu? E aí eles ficaram sem receber o auxílio, com auxílio reprovado, com vidas totalmente distintas da vida da caserna, totalmente fora, e estão aí com seus auxílios reprovados. E para isso, existem duas formas de resolver.
A primeira, você faz aquele recurso administrativo que tem, é um recurso, não é bem administrativo, é um recurso que já tem no próprio aplicativo do auxílio emergencial, tá? E se não resolver, você tem que fazer um ofício, um requerimento, na realidade, para o comandante da sua OM antiga. Agora, olha o tamanho da responsabilidade. Então, quer dizer, não são eles, né, quem utilizam desses dados para isso ter caído no CAD 1. Entendeu? Isso já é consequência. Agora, como você bem disse, se a partir do momento que eles utilizam isso, colocam lá de uma maneira fraudulenta, né? Colocam propositalmente, aí é diferente. Mas em colocar eles como estelionatários e ainda levar isso a crime militar, eu particularmente não consigo. Porque é só você virar a moeda, é só você virar o raciocínio, entendeu? Vira o raciocínio, então, daqueles que saíram e estão prejudicados por não terem recebido. E não adianta, como Vanessa disse, só devolver o dinheiro, né? Mesmo devolvendo, eles estão respondendo sim, né? Eles estão respondendo mesmo devolvendo. E você, como advogado, você tem que fazer a defesa, não tem outra alternativa. Não é assim que funciona, doutora? E lembrando que pro militar ainda existe uma situação muito gravosa quando se fala em responder por alguma situação. Por quê? Porque ele pode ir para a seara civil, criminal e administrativa. Pelo mesmo fato, ele responde 3 situações pelo mesmo fato. Ou seja, como é que eu vou enquadrar? Eu não consigo visualizar. Como é que eu vou enquadrar um militar sendo estelionatário, se ele está ali com os dados dele tudo correto, como eu disse para alguns militares clientes, moralmente reprovável. Moralmente reprovável, mas... Vamos lá, tudo bem, responder administrativamente por esse ato, mas chegar aí para uma ação penal por conta disso, inclusive eu tenho uma ação com a doutora Fabiane da Bahia, a vice-presidente da associação, que prenderam a carta de baixa do militar para enquadrá-lo. Por quê? Porque a mulher dele fez o auxílio emergencial no nome dele. Teve neném, então, e ele é temporário. Já tinha saído, e quando ele foi buscar a carteira dele de reservista, não conseguiram, não entregaram. Por quê? Porque ele foi feito o auxílio emergencial. Isso é um absurdo que acontece. Isso está acontecendo com vários militares. Para mim, isso é um absurdo. Um absurdo. País inteiro. É um verdadeiro absurdo. E essa situação, igual eu disse para você, que muitos precisavam realmente, né? Estão em situações difíceis, financeiramente falando, que não são militares já há muitos anos, são até ME e microempresários, não estão recebendo porque vetou, porque o cadastro continua atrelado lá à ordem militar. Aí eu te pergunto, cabe ou não cabe uma indenizatória? Cabe ou não? Então, peraí, então se ele ainda está ligado à ordem militar, o que nós temos que pensar? Ele está sem salário esses anos todos, ainda interligado a eles, e a estabilidade? Aí vem mais um monte de questões. E aqui que está, né, Ana, a beleza do direito militar. Né? É essa possibilidade que a gente tem aí de ampliar o leque e de trabalhar o tempo todo, né? Todos os detalhes fazem diferença, né, Ale? Todos os detalhes. Por quê? Se ele está fora da corporação, mas a corporação está tendo ali os documentos e tido como militar, você está trazendo prejuízo para essa pessoa. Então, vamos atrás de sanar esse prejuízo. Como? Com indenizações. Com indenizações. Então, assim, inclusive podendo até responder, porque eles são militares que ficam ali na reserva, né? Ou militares que realmente são temporários que já saíram, totalmente prejudicado por uma falha administrativa da OM. Exatamente. Se você está tendo prejuízo, você tem que sanar esse prejuízo através de indenizações. E é isso que os advogados têm que ter em mente, têm que ter o cuidado de estar observando sempre.
né? O direito militar, ele é diferente de qualquer outro ramo do direito, né? Então, tudo que você acha que não é possível lá para o civil, aqui no militar, a gente é discutível. É discutível, sim. Né? E muitas das vezes a gente tem um resultado positivo. Por exemplo, você dá nas suas aulas, tem prescrição e decadência em certas situações, mas a gente consegue trazer o militar para a corporação novamente depois de 20 anos, por erro da própria administração. Né? E você fala muito bem isso nas suas aulas, por erro da sua própria administração. Da mesma forma, como é que eu posso enquadrar um militar como crime militar de uma situação dessa se ele não está cometendo crime? Isso cabe a ter indenização, é o que eu falo para os meus clientes quando procuro. Isso cabe, porque você vai responder disciplinarmente nas OMs, porque você sabe que não é para você, por mais que você ache que seu salário seja pouco, não cobre a sua situação financeira dentro de casa para sua família, é uma situação. Mas aquele valor ali não te cabe, porque é para quem realmente não tem salário, é para quem realmente precisa. Então, você sabe disso, você sabendo disso, você está ferindo preceitos moralmente dentro da caserna. Né, que também é um dos princípios basilares dos militares. Além da hierarquia e disciplina, nós também, eles primam pela corporação, pelo nome da corporação. Agora, te trazer erradamente uma situação de crime que não existe é um absurdo. É um absurdo, sim. Eu particularmente, eu penso assim, quando a questão indenizatória, ela é realmente bem válida, mas existem outras coisas que podem ser pedidas além da indenização. Porque, por exemplo, um militar que poderia estar próximo de uma estabilidade, né? E com um cômputo desse tempo, que ele continuou ligado à OM, né? Vamos mais além. Ele teria essa estabilidade. Então, peraí. Então, eu não seria mais interessante pedir a estabilidade do que uma indenizatória? Eu, particularmente, sou uma pessoa que estou um pouco avessa a dano moral. Quem me conhece sabe disso, né? Não por não acreditar no dano moral, mas eu acho muito difícil mensurar, né? Porque nunca fui civilista, não é minha praia, e também, assim, quando estudo, eu acho muito difícil a mensurar isso. Mas, respondendo a pergunta da colega, seria na esfera civil, né? Porém, eu particularmente vejo que o dano moral seria algo que, então, essa é das minhas, passaria adiante. Eu acho que nós temos outras alternativas, por exemplo, de retomar. Vamos supor, eu tive um caso, um militar está doente até hoje, ele teve baixa. Quando ele me procurou por conta desse auxílio emergencial, e ele continua esquizofrênico, ele continua doente. Então, o que acontece? Agora, eles me deram a faca e o queijo para e possivelmente até conseguir algum benefício para ele mais extenso, tendo em vista que ele continuou ligado. Uma vez que você se apropria, é a mesma coisa que você trabalhar em empresa e essa empresa não te desligar. Você tem como fazer a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Então, o que ocorre? Do mesmo jeito que acontece essa situação para o lado, né, do previdenciário, militar, nós temos também a questão de visivelmente que a ordem militar come bola com relação a esses dados. Isso é visível. As pessoas falam, é tudo muito certinho. Não é. Eles comem bola mesmo. E aí tá a beleza da coisa. Foi o que a Ana falou, que eu sempre brigo. O direito militar, o administrativo militar, o previdenciário militar, o direito militar, nós temos como brigar em tudo. Porque o leque é muito grande e é tudo muito bem aceito, né, Ana? Bem feito, com boas teses, bem elaborado. A gente chega em qualquer lugar, né? Então, particularmente, essa parte é muito interessante, porque é uma coisa que está fomentada, que está aí todos os dias, que respinga o tempo todo, né? E é muito triste ver que eles estão sofrendo com esse tipo de situação. O que a gente tem que observar são detalhes, por isso é importante que o operador do direito que queira trabalhar no direito castrense,
tem que realmente se Exatamente. especializar, tem que vestir a camisa, como eu sempre falo, respirar o direito militar, porque é maravilhoso se trabalhar, é apaixonante, mas é uma área muito difícil. Não existe livros, é pura legislação. Você tem que realmente se enquadrar, tem que ver os detalhes. Para Sim, quê? Para poder salvar o militar. Porque, olha, eu tive já situações que chegou um militar para mim desesperado. Por quê? Um advogado que não era da área militar atuou. Ele perdeu a farda. Por quê? Porque ele foi enquadrado como crime militar e não era crime militar. Então, entendi. e a gente, para fazer esse trabalho, houve foi muito difícil, batemos cabeça, mas ele foi reincorporado. Né? Então, assim, é isso que é o detalhe. Você prestar atenção, você trabalhar tese, criar teses, né? Logicamente que dentro da legislação, o que você vivencia, o que a legislação te traz, os espaços da legislação, essa lacuna também, porque não é porque está na legislação que está correto. Né? Não é Exatamente. só que está correto. Exatamente. Né? Daí a gente discute muito, tu sabe disso que a gente discute muito, até esse lado previdenciário dos militares, ele levantou daí uma tese muito importante da legislação daqui, que a gente já conversou bastante, Sim, não é porque está na lei que a gente tem que bater o martelo. Não. Você exatamente. tem que abrir, você tem que procurar espaços, e da mesma forma isso acontece, né? Também trazendo para os crimes militares. Então, o que você tem que observar? Houve uma modificação, houve uma ampliação dos crimes militares. Antes, não era enquadrado certas situações porque não estava no penal militar. Exatamente. Hoje, além da legislação penal, existe também traz no seu corpo também as legislações extravagantes. Ressalvado, que eu esqueci de dizer aqui, mas já falando um pouquinho, que só não vai abranger quando a própria Constituição ou a própria legislação especificar da onde é a Que não. competência. Né? Da onde é a competência. Fora isso, você tem um leque para trabalhar. E o cuidado. O que é mais gravoso para o militar? A legislação penal comum, muitas das vezes a legislação comum te traz um prejuízo maior dentro dos crimes militares do que a própria lei militar. Então, isso você tem que se estudar com calma, tem que se trabalhar de fato, tem um cuidado muito grande, porque ainda há uma discussão muito grande dentro do judiciário em relação a isso. O que se discute? Outra questão, a contravenção penal também para os militares? Não cabe. Não cabe, até porque contravenção penal nem crime é. Então, não há que se falar em contravenção para militares, para o Código Penal Militar. Então, você tem que observar bastante, né, e ter esse cuidado, ter essa delicadeza de olhar quando você for trabalhar com essa parte de crimes militares. Né? Sempre observar, qual é o militar? Ele é estadual ou ele é federal? Se é federal, houve crime doloso contra a vida, contra o civil, vai para federal. É estadual, vai para júri. Né? Então, assim, está sempre observando isso. Existe e não existe, mais uma vez falando, já foi os superiores tribunais já foram pacíficos em relação a isso. Não fere o princípio do juiz natural, ou seja, existe as competências para a justiça militar trabalhar os crimes militares. Né? Assim, as principais mudanças que houve foram essas, né? Porque a gente, se for trabalhar detalhadamente cada um, Muita coisa. É muito extenso. Então, houve uma modificação no artigo 9º, no inciso 2º, e acrescentou o parágrafo 2º, né, que é justamente essa parte de crime doloso contra a vida, acrescentou o parágrafo 2º do artigo 9º. E isso
modificou tudo, toda a competência de crimes militares. Né? Então, abriu esse leque. E essa abertura de leque trouxe um perigo muito grande na hora de chancelar o que é crime militar para os militares. Qual é a lei mais gravosa que vai se trabalhar? Né? Então, tudo isso, o operador de direitos ele tem que tomar cuidado, estudar bastante, fazer a comparação da legislação penal comum, da legislação militar, o que for mais benéfico para você, e ir atrás de trazer o que for mais benéfico para o seu cliente. Sim. Pois é, Ana, em primeiro lugar, assim, eu quero te agradecer muito, né, de você estar aqui conosco, deixar aqui o recado de que segunda-feira que é sua aula, não é? Aqui no Instituto, segunda-feira agora. Segunda-feira, dia 22, às 19 horas. Lembrando quem é da turma do MBA e também da pós-direito militar, da pós-direito civil e militar, tá bom? Às 19 horas. Então, vocês vão receber o link em seus e-mails ou na área do aluno e vocês vão ingressar na aula da professora Ana Saraiva, onde ela vai falar aí bastante coisa, mas a respeito de sindicância, né? Ela vai trabalhar com vocês. Sindicância, como trabalhar na sindicância, né? Vou trazer modelos de ações, de tudo, principalmente para quem quer começar na área. É uma área muito linda, eu particularmente, sou apaixonada por sindicância, os regulamentos disciplinares, eu sou apaixonada. Não tem ninguém melhor para dar sindicância do que a Ana Saraiva. Então, ela vai dar para vocês na aula na segunda-feira do MBA, tá? E lembrando que o MBA ainda está começando, na realidade, essas aulas são aulas extras, e o MBA ainda tem vaga, nós começamos a turma aí, que está começando exatamente agora, nesse mês de julho, mas já estão tendo aula anteriormente, com algumas outras disciplinas, e inclusive na segunda-feira vão ter aí a aula da professora Ana Saraiva a respeito de sindicância na prática, tá bom? Vocês vão receber o link. Além disso, nós iríamos falar aqui um pouquinho da associação, tá? Que nós estamos representando, onde a professora Ana Saraiva é a presidente. Porém, nós vamos deixar para fazer uma live na semana que vem, Ana, na segunda ou na terça, somente sobre a associação, porque tem muita dúvida, o pessoal está querendo saber muita coisa. Então, nós vamos tirar uma live nos nossos perfis individuais para poder estar nos esclarecendo aí como que vai ser o ingresso, como que vai ser feita a seleção, as pessoas que vão poder estar junto conosco, como que vai funcionar, como é o estatuto. Então, a partir de semana que vem, nós vamos estar falando com vocês, tá? Porque vai ser bem extenso. Estou recebendo muita mensagem ali no direct, ainda não tive tempo. Eu também, mas por hora é o que eu falei para eles. Nós vamos deixar para fazer uma live específica, porque nós também ainda precisamos acertar alguns detalhes, porque a associação já era para estar aí tudo redondinho, mas infelizmente, em virtude da pandemia, Ana, para quem não sabe, ela é do Maranhão, né? E ela, como presidente, nós, como estamos cada um em um estado, vamos rodar tudo pelo estado do Maranhão. E aí, o que aconteceu? Por conta da pandemia, lá foi decretado lockdown, e ela ficou aí impossibilitada de estar aí efetuando definitivamente o registro, que já está em andamento, porém nós precisamos já com toda a documentação em mãos para poder passar para aqueles que são interessados. Por isso que ainda não passamos, né, Ana? Mas a partir de semana que vem nós vamos fazer uma live específica só para a associação. Aí nós vamos fazer nos nossos perfis, que aí o pessoal entra, tira dúvida, né, Ana? E a gente, por hora, hoje, né, eu estou satisfeitíssima com o resultado da live, o pessoal gostou muito. Nós trouxemos aqui várias novidades, também deixamos o gostinho de quero mais para a próxima, né? E quem quiser saber alguma coisa a respeito das aulas, do MBA, entre em contato com o pessoal do Instituto aqui no direct, né? Que eles vão estar respondendo. E aí a gente
o que a gente puder fazer para que vocês estejam conosco nas aulas, serão muito bem-vindos, tá bom? Então, um beijo, Ana, para você. Pode falar, Ana. O que a gente falou aqui foi o resumidamente. Uma aqui, live, agora, quem tiver interesse, quem quiser tirar maiores dúvidas, me chama aí no direct, que eu vou, com o meu tempo aqui, vou respondendo para vocês, né? Logicamente que são detalhes trazidos, mas aqui, infelizmente, a gente não tem tempo para isso. A gente só adoçou a boca de vocês em relação a essas situações de crimes militares. Mas podem me mandar mensagem, entre em contato comigo, que eu respondo. E, Ale, muito obrigada pelo convite. Estou à tua disposição sempre. E não esqueça que dia 22 às 19 horas tem aula prática de sindicância comigo pelo Instituto Ventura. Tá ótimo, Ana. Muitíssimo obrigada. Em nome do Instituto, tá? Como coordenadora do MBA, estou muito feliz de tê-la conosco, né? Nessa empreitada, onde nós estamos aí no exercício, efetivamente, de divulgar e disseminar o direito militar. Tá bom, amiga? Muito beijo para você. Fica com Deus. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco até agora, todos os nossos colegas, firmes e fortes, com o mesmo propósito, tá? Um forte abraço a todos.